bem-vindo ao Adorescente, a hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que está escrito ali no capítulo 18 do livro de 2 Samuel, a leitura dessa semana. E o capítulo 18 fala um pouquinho a respeito, do que Absalão fez. Sabe que Absalão me fez lembrar, gente, nesse capítulo, do comportamento de Saul. Lembra lá que quando Samuel foi conversar com Saul pela segunda vez, na segunda oportunidade que Deus deu, falou para ele matar todos os amalequitas, e ele preservou o rei Agag e também trouxe animais de volta. Diz que quando Samuel foi se encontrar com Saul, você lembra do relato? Que lá está escrito que Saul tinha feito um altar para ele mesmo, um monumento, não era um altar, era um monumento para si mesmo, exaltando ele próprio quando ele vai encontrar com Samuel. E é interessante que Absalão, no capítulo de hoje, da leitura que nós fizemos, ou você vai fazer, está escrito que ele construiu para si uma coluna e deu o seu próprio nome para a coluna. Me leva a raciocinar e analisar a história dos dois que fizeram um monumento em homenagem a si mesmo, que dois homens destituídos de Deus, Absalão, lutando contra o próprio pai ungido de Deus, com astúcia, traição, toda aquela covardia que ele fez, como se colocando como se fosse ajudar o reino, e estava tirando o reino do pai, que era temente a Deus. E olha só, e Saul do mesmo jeito. As pessoas que começam, isso é importante nós avaliarmos isso. A Bíblia, antes de pensarmos no próximo, Deus está falando comigo, está falando com você, A gente individualmente. Como é que está o seu, o meu coração, o nosso? E também a gente já pode observar o dos outros, porque pelos frutos a gente conhece. Quando a pessoa começa muito a se elogiar, muito se exaltar, se projetar, mostrar que é grande em algum aspecto, é maior que outros, gente, tem coisinha que está ruindo, Tem algo que não é bom. Inclusive, o conselho de Deus é que outros nos elogiem, que outros possam fazer, essas cortesias, dar as boas-vindas. Até a Bíblia fala lá num local que quando você for convidado para ir num casamento, você não deve sentar lá no banco, na frente. É mais bonito você ser convidado, estar mais atrás, e ser convidado para ir para frente, do que estar lá na frente e alguém falar, dá licença, você pode ir lá para trás, fica mais feio, não é? São dicas assim, eu acho incrível, porque a Bíblia é o ponto. Então, como Deus é um Deus assim que ensina educação para os seus filhos, e quando você vê muita autossuficiência, muito elogio próprio, muita exaltação própria, tem coisa errada. Diz que Absalão, de acordo com o registro dessa semana, além de erigir um monumento para si mesmo, quando ele queria uma coisa, ele queria a todo custo, sabe? Aquele filho mimado, sabe aquela pessoa assim que eu quero porque quero. Absalão queria falar com o rei antes de acontecer, a saída e a divisão assim entre eles oficialmente, mas teve um momento que quando Absalão foi chamado de volta, ele queria falar com Davi, e Joabe mandou chamar Joabe, Joabe não foi. Aí mandou chamar uma segunda vez, Joabe não foi de novo. Sabe o que ele fez? Ele mandou queimar o terreno de Joabe. Aí diz que Joabe foi lá tirar satisfação. Por que você fez isso? Queimou minha terra. Mandou queimar minha terra. Aí ele falou, porque eu mandei chamar você e você não veio. E então eu fiz isso. Joabe era vingativo, lembra? Ele mexeu com a pessoa errada, mas o espírito era o mesmo, de Absalão e de Joabe, Guardava rancor, guardava ódio, maquinava. E se acha? Veja que
Joabe tá bom, foi lá, falou com Davi e tal, etc. Foi onde Davi permitiu que Absalão fosse à presença dele. Ali começou toda a trama contra o próprio pai, né? Aí o que acontece? Quando acontece a rebelião, a batalha entre Davi e Absalão, Davi sai, né? Vai humildemente embora para evitar confusão dentro de casa, guerra, mesmo com a razão. Foi-se embora, lá vai, e deu um conselho, chamou Itai, Abisai e Joabe para falar para eles o seguinte, uma última mensagem do rei, porque agora eles iam se enfrentar, atravessaram o outro lado do rio e agora iam batalhar. Diz o que está escrito aqui, gente, que Joabe inclinou a cabeça para ouvir a última mensagem do rei. E o rei diz lá em 2 Samuel, capítulo 18, ele fala assim: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Joabe se inclinou para ouvir e me lembrou muito do que a Bíblia diz: ouvem, mas não praticam. Eu estou muito contente, porque tem muitos ouvintes do Adolescente que estão ouvindo e praticando o que estão ouvindo. Gente, eu estou muito feliz mesmo. Alguns voltam para conversar comigo, não é, no privado aqui do WhatsApp. E se você está no YouTube, tem também os áudios que nós enviamos pelo WhatsApp, tanto num lugar quanto no outro, você pode acessá-los e ouvi-los. É um prazer estar tanto com você em um lugar quanto no outro, nas redes sociais. Mas o interessante é que, por exemplo, eu falei esses dias sobre o cafezinho. Teve uma ouvinte, que eu vou preservar o nome, tá? Mas ela voltou para conversar comigo, pediu o vídeo que eu comentei do médico norte-americano falando dos malefícios do café. Eu enviei o link do vídeo. Temos outro ouvinte que está na Espanha e me mandou um recadinho falando a respeito do desejo de cumprir os mandamentos de Deus, um especificamente, onde Deus deixa claro a respeito de santificar, não é? O sábado, um dia separado para adoração, comunhão, estar com a família e com Deus. Nós temos também uma outra ouvinte de outro estado aqui no Brasil que me mandou um recadinho falando a respeito dos símbolos, dos amuletos que tinha em casa, e através do adolescente, ouvindo esses áudios falando sobre questões relacionadas ao misticismo, à bruxaria e essas coisas que traz no relato ali de Saul, quando nós comentamos biblicamente, ele consultando uma médium, entre outras coisas, essa ouvinte pediu que Deus tirasse essas coisas da vida dela, esses símbolos, mudou o comportamento, ela tem sentido Deus habitando na vida dela, e eu fico tão feliz porque são pessoas que fazem diferente de Joabe. Diz que ele chegou a inclinar o ouvido, mas não atendeu a ordem do rei. E você vai ver na história, né? Amanhã a gente continua falando qual foi o resultado desse conselho que Joabe não ouviu. Chegou a inclinar a cabeça, mas não atendeu. Que nós possamos fazer diferente, inclinar os nossos ouvidos, e hoje diz a Bíblia: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus nos ajude na prática dos seus conselhos, é o meu desejo para você hoje, tá bom? Amanhã a gente se encontra, não se esqueça de dar um pulinho no canal do YouTube, dar um joinha no áudio de hoje, e o principal, terminamos lembrando que juntos somos adoradores determinados para a prática do bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.